A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, saudade de vocês. Como é que vocês estão, queridas? Como é que estão no crescimento, no propósito, no amadurecimento, nas intercessões, de todo esse trabalho que nós temos feito, de eu mais eu com Deus, ou eu e eu com Deus, no tema Pensando sobre o que pensamos, pensando sobre o que sentimos. Amém? Como que você está? Saudade de vocês, né? Muita correria, mas Deus é bom, Deus é fiel. E hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental, que é a base da manifestação do amor de Deus por nós e nosso amor pelo próximo e também do próximo para conosco. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos, vamos orar? Amém, queridas? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos depositamos diante da Tua glória, Pai. Nós nos depositamos diante da Tua presença nesse momento, para dizer que Te amamos, para dizer que Te adoramos, para dizer, Pai, que Tu és tudo para nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Sim, meu Deus, meu Pai, meu amado, meu Salvador, meu Redentor, meu Criador, meu intercessor, meu amigo, meu inspirador, aquele que dirige, aquele que guia, aquele que salva, que cura, que restaura, que tudo. Obrigada, meu Deus. Perdoa-nos, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Derrama de uma graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Toma o nosso coração, toma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas reações. Toma, Pai, toma o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E como temos sempre te pedido, aquilo que não existe, que é necessário existir, traga existência, porque Tu és o Deus que traz existência às coisas que não existem. Aquilo que é ruim, que se torne bom. Aquilo que é bom, que se torne melhor. E aquilo que já está melhor, está muito bom, se torne perseverante e constante em nossa vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque somos mulheres do Senhor, filhas do Altíssimo, princesas de Jesus, herdeiras, Pai, do Teu reino, Pai, filhas, Pai, cujo Pai é um Pai de amor, é um Pai de milagres, é um Pai de maravilhas, é um Pai que se deu por amor a nós, co-herdeiras com Cristo, Pai, na grande ressurreição dos corpos, na grande salvação da alma, Pai, do Espírito, que são eternos. Obrigada, Deus vivo, obrigada, Deus eterno. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas. Espírito Santo de Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Toma, Pai, este dia, esse sexto encontro nosso, meu Pai. Já estamos indo para o sexto encontro. Toma em Tuas mãos e faz hoje, Espírito Santo, uma limpeza profunda naquilo que nós muitas vezes nem sabemos. Começa a trazer a existência, começa a trazer a lembrança, começa a trazer a memória, meu Pai. Hoje é para ser trazido a memória, hoje é para ser trazido a existência. Tudo que é necessário ser purificado em nossa história de vida, passada, presente, e que vai mudar muito o nosso futuro. Senhor, nós recebemos desde já o Teu perdão sobre todo o mal. Pedimos-te perdão dos nossos pecados, conscientes e inconscientes, passados, presentes e todos que vão existir. Tudo que foi com iniquidade, Pai, que foi premeditado, tudo que foi porventura sem pensar, todo pecado, tudo que for necessário ser confessado, meu Deus, que hoje seja trazido à existência em nossa memória, em nosso coração, para que seja tudo limpo e purificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Eu quero que você ouça essa música em nome de Jesus. Aquieta teu coração. Fica aí de olhinhos fechados, sem pensar em nada. Ouve só esse louvor, minha irmã. Ouve só isso que vai de acordo ao teu coração. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
Preste atenção, minha irmã. A gente lê a palavra. Oh, glórias. Grande jornada da existência. Oh, Pai, obrigada. Declare, minha irmã, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Oh, Romanos 8. Não há condenação. Aleluia. Para quem está em ti, querido Jesus. Oh, recebam, recebam desse amor, irmãs. O que a gente faz? Aleluia! E continuar a jornada. Tudo, todo mal, toda morte. Aleluia! Para quem está em ti, Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Tem problema não. Aleluia. Para quem está em ti, querido Senhor. Oh, Deus de maravilhas, Deus de milagres, Deus de amor. Oh, minha irmã, receba dessa verdade. Romanos capítulo 8. Pelo sangue que venceu na cruz. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia, minha irmã. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o peso da culpa, sobre o peso da condenação. É o nosso 6º encontro. Já estamos avançando muito em tudo que pensamos, em tudo que sentimos, em como agimos, em como reagimos, em quem somos, o que temos como propósito de vida, o que Deus pensa de nós. E eu quero começar lendo um versículo, anota aí, porque você vai meditar nessas passagens depois. Romanos 8, de 31 a 34, que diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga ninguém, ninguém. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas também? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Nada, diga nada, me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Agora eu quero ler um outro salmo com você. Salmo 32, no versículo 1, que diz assim, Salmo 32, no versículo 1, que diz assim:
Ô, irmãs, que dia maravilhoso, né? Que coisa boa, que coisa boa. Como é feliz aquela cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquela cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, meu Deus, confessei a ti todos os meus pecados e não os escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao meu Deus a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. Então nós já vimos que nenhuma condenação há para os que estão no Senhor, porque Jesus perdoou a todos. O sangue de Cristo na cruz do Calvário foi uma atitude de perdão. Vimos também que, ao termos pecado, porque todas temos falhas, fraquezas, pecados, limitações, nós não podemos viver no pecado, mas cometemos falhas. Mas existem duas situações. Existem pessoas que cometem pecados diários, falhas da natureza humana, e existem aquelas que vivem no pecado. Tá? Os dois são condenados e os dois precisam ser trabalhados. Tá? Mas são duas realidades do ser humano. Então eu preciso confessar o meu pecado. Há um versículo que diz em Salmos que aquele que reconhece que pecou, se arrepende do seu pecado, se conserta, confessa o seu pecado. Então, primeiro ele reconhece o seu pecado. Depois ele se arrepende. Depois ele confessa esse pecado. E ele deixa esse pecado, ele alcança o favor do Senhor. Então, primeiro ele reconhece o pecado. Depois ele se arrepende do pecado, quer dizer, ele reconheceu que cometeu algo errado, algo que infringiu a lei de Deus, que machucou o coração do Senhor. Ele se arrepende daquilo ali, um sentimento mesmo de arrependimento, de dor no coração por aquilo ali. Ele então confessa esse pecado e ele deixa esse pecado. Então alcançará o favor do Senhor. Colocou as 4 coisas? Eu reconheço que aquilo é um pecado. Eu me arrependo de ter cometido aquilo. Eu confesso aquilo ali. E eu então deixo de cometer aquilo ali. Eu alcanço o favor do Senhor. Escreveu? Reconhecer, arrepender, confessar e abandonar, para então receber o favor do Senhor. Amém? E lá em 1 João 1, de 5 a 10, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhes transmitimos. Perdão, irmãs. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, olha quão sério é, e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Em 1 João 3,18, 1 João 3,18 diz: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade por meio de nossas ações. É assim que saberemos que pertencemos à verdade. Então, na cruz do Calvário, Cristo nos perdoou, trouxe o perdão de Deus, a reconciliação. Eu preciso receber esse perdão. Eu preciso passar esse perdão à frente para as pessoas que me fizeram mal no decorrer da minha vida. E eu preciso também perdoar as pessoas que vão me pedir perdão. E muitas vezes a coisa é tão profunda em nossa vida, as experiências são tão profundas, que precisamos
passar por uma cura interior e nos perdoar, o que é muito sério também. Então, precisamos reconhecer a existência do pecado, tanto o geral, o original, começado em Adão, quanto o nosso pecado diário. Precisamos nos arrepender, entender o que isso faz no coração de Deus, o quão o pecado separou Deus da humanidade. A Bíblia vai dizer em Isaías 59 que aquilo que nos separa de Deus são os nossos pecados, somente isso, mais nada. Precisamos confessar esse pecado diante do Senhor, e muitas vezes diante de alguém, dependendo da situação. E precisamos então deixar esse pecado de lado. Tanto o original, deixando de viver a velha criatura para viver a nova vida em Cristo, nos tornando filhos do Senhor, quanto os pecados da vida diária. E aí sim alcançaremos a graça, alcançaremos o favor, alcançaremos o amor de Deus. Mas não podemos ficar com isso só retido para nós. Precisamos também entender que da mesma maneira que nós falhamos, pessoas falham. E nós precisamos também perdoar as pessoas por pior que tenham feito conosco. E precisamos também ser humildes e pedir perdão. Tanto ouvir o pedido de perdão das pessoas e liberar o perdão, quanto nós pedirmos perdão por coisas erradas que já fizemos. Perdão, queridos, não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Tem pessoas que dizem, o perdão é um sentimento. Não, perdão nunca foi nem nunca será um sentimento. Perdão é uma decisão de viver de acordo com a palavra. Lemos aqui em 1 João 3,18. Eu não posso viver dizendo que eu amo ao meu irmão se eu não praticar a palavra com ele. Porque se eu não praticar a palavra, eu não estarei agindo de acordo com a verdade. E perdoar o meu irmão, e ser humilde para pedir perdão, ter o ministério da reconciliação agindo o tempo todo na minha vida, pregando através da pregação da palavra, através das minhas atitudes, é sim viver a verdade da palavra de Deus. Então, perdão é uma coisa que toca, né? Porque a gente quer o perdão de Deus. Não tem aquela grande conhecida parábola de que o homem vai lá e pede perdão das suas dívidas para o seu senhor, e ele vai e perdoa, e logo que ele sai, ele é perdoado, logo que ele sai tem uma outra pessoa devendo a ele, ele manda prender, manda chantagear, porque diz que precisa que ele o pague. E aí esse senhor que o perdoou, ele manda chamá-lo, ele fala, eu perdoei você de uma dívida muito maior, e você não perdoou a dívida do outro para com você, e ele manda prendê-lo, para que ele aprendesse a lição. Então, muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, quando entendemos que Deus nos dá esse perdão de graça. É graça, não merecemos, mas Ele dá por amor. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí para mim. Mas quando chega a hora da gente perdoar o próximo, a gente acha que tem razão. E eu quero dizer algo para você. Talvez você culpe o seu irmão de alguma coisa. Seu irmão, quando eu falo, o seu próximo. Mas talvez você, no lugar dele, para contigo, tivesse feito até pior, sabia disso? A gente gosta muito de botar o dedo, né, no olho do outro. Mas a gente precisa colocar primeiro no nosso, né, que a Bíblia diz. Tira primeiro o argueiro do teu olho, para depois você condenar o teu irmão. Porque nenhuma condenação há, irmãs. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus, amém? É fácil? Não. Vira e mexe, a gente está falando mal de alguém, está condenando alguém. Mas a gente precisa se alertar com isso. Nós precisamos aceitar, receber, entender, com todo amor, o perdão de Deus sobre a nossa vida. Precisamos perdoar ao nosso próximo. Precisamos receber o perdão do nosso próximo. Precisamos liberar um perdão sobre a nossa vida, muitas vezes, de decisões erradas que no passado tomamos. Então, hoje eu tenho 4 perguntas para você. A primeira, pessoas merecem o perdão de Deus? O que você pensa sobre isso? Coloca aí. A humanidade merece o perdão de Deus? Por quê? Sim
ou não? E por quê? O que você pensa sobre isso? Depois, você, não é o seu próximo, quem está do seu lado, merece o perdão de Deus? Por quê? Primeiro, a humanidade. A humanidade merece esse perdão? Não sei. Por quê? Agora, você merece esse perdão de Deus? Por quê? Sim ou não? Você merece perdoar as pessoas? Por quê? Olha que estado de glória. Eu não perguntei se você deve perdoar as pessoas. Eu perguntei, você merece perdoar as pessoas? Você merece ter esse sentimento de compaixão e de amor dentro de você? Por quê? E pessoas merecem te perdoar? Por quê? Pessoas merecem o perdão de Deus? Sim ou não? Por quê? Você merece o perdão de Deus? Sim ou não? Por quê? Você merece perdoar as pessoas? Sim ou não? Por quê? Pessoas merecem te perdoar? Sim ou não? Por quê? Irmãs, ninguém merece o perdão de Deus. Ninguém. É graça, é misericórdia. O que o pecado original fez com o coração de Deus é algo que feriu demais. Um Deus santo, um Deus maravilhoso. Eu já disse para vocês que eu vou passar um resumo da história, né? Desde lá da queda lá de Lúcifer, né? Dentro daquilo que a gente pode tentar entender do que a palavra fala, porque tem muita coisa que é oculta e que só na eternidade vamos entender. Vamos ter eternidade para entender. São muitas brigas, discussões, são muitas divergências teológicas, né? Quanto ao que aconteceu antes, durante, depois, enfim, nessa confusão aí da queda do diabo e do homem. Mas não é o nosso caso. O que Satanás fez com o coração de Deus, Lúcifer, o anjo de luz, portador de luz, o que Adão, o primeiro homem, o nosso pai primeiro, fez com o coração de Deus, doeu demais. E o que o ser humano foi fazendo de lá para cá em toda a sua história, até chegar a Jesus e até chegar a hoje, dói demais. Então o pecado original no qual nós já nascemos dentro dele, e os nossos pecados diários, pessoais, personalizados da nossa vida, doem demais. Nós não merecemos o perdão. Ele é dado por amor. Ele é dado por quem quer receber. E Jesus na cruz, ele pagou uma dívida na qual ele adquiriu por direito legal a nossa vida. Nós passamos do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus e passamos a pertencer a Cristo por obrigatoriedade. Mas o amor de Deus é tão grande em nos dar a liberdade que Jesus falou o seguinte, vou fazendo um filmezinho para você entender, eu não quero eles por obrigação, eu quero eles por amor, por entendimento. Então deixa eles livres, direito a eles eu teria. Jesus poderia ter falado assim, porque eu paguei a dívida. Mas eu quero que eles venham para nós, Pai, por amor, por entendimento. Vamos de novo? Reconhecer o pecado, a dor do pecado no coração de Deus, a profundidade da maldade, da crueldade do pecado, se arrepender, confessar, abandonar, para então encontrar a graça, o favor de Deus. Pecado é tudo aquilo que erra, que frustra, que destrói a alegria do coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a lei de Deus, que só foi feita com o melhor, com a melhor motivação de relacionamento com o Senhor, com o próximo e conosco mesmo. Não há nada na lei de Deus, não há nada na lei de Deus, estou falando de lei mesmo do Antigo Testamento,
que não seja em benefício próprio nosso. Sejam civis, morais, de relacionamento com o próximo, sociais, religiosas, todas as leis de Deus são em benefício próprio da humanidade, do relacionamento nosso para com Deus, nosso para com o próximo, nosso para conosco mesmo. E quando ferimos a lei, ferimos ao Senhor. Quando ferimos o caráter de Deus, que você vai encontrar em todo o entendimento da palavra do Senhor, porque a lei não são só os 10 mandamentos, a lei é muito mais do que aquilo tudo. Podemos entender o quanto nós dia a dia ferimos o coração de Deus. Então existe o pecado original, que é o pecado de Adão, no qual todos nós estamos incluídos. Deus encerrou todos em desobediência. Todos pecaram, todos, e todos carecem da glória de Deus. Mas o nosso pecado diário, de erros, de falhas, de fraquezas humanas, na nossa natureza caída, mesmo estando já em Cristo Jesus. A diferença é que nós temos o Espírito Santo, que hoje nos faz lembrar de quando falhamos e imediatamente podemos pedir o perdão de Deus. Então não merecemos, mas o Senhor nos deu. Então, se a humanidade não merece o perdão de Deus, a segunda resposta também é óbvia. Eu não mereço o perdão de Deus. Ah, mas eu sou cristã. Não, você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já entregou, você já não está mais condenado ao inferno, mas você precisa lutar até o fim para continuar. E você precisa diariamente estar cuidando dos seus pecados diários. Você já está livre do pecado original. Lembra que são 2 pecados? O original, feito em Adão, e o pessoal, particular, personalizado. Então, se a humanidade não merece o perdão de Deus, mas ela recebeu por amor e graça, porque Deus quis investir em nós, Deus quis dar continuidade a nós, eu também não mereço. Mas eu já me arrependi do pecado original, eu já estou no reino do amor do Filho de Deus, e agora eu vou dia a dia aprendendo com o Espírito Santo, com a palavra, e eu vou crescendo, e eu vou reconhecendo, e eu vou mudando o meu caráter, a minha mulher interior, né? E sendo transformado de glória em glória, a imagem e semelhança do Altíssimo. Não é isso? Dia após dia sendo transformada de glória em glória, como já comentamos. Transformada a imagem e semelhança lá do início. Me aperfeiçoando cada vez mais no Senhor. Nós não merecemos esse perdão. É por graça e misericórdia. Nós nos tornamos dignos do perdão por graça e misericórdia. Misericórdia é não receber aquilo que deveríamos receber. Deveríamos receber uma condenação, um decreto de condenados, mas não recebemos. E graça é receber o que não deveríamos. Então, misericórdia é eu não receber, eu não recebo o que eu deveria receber. Eu deveria receber uma condenação, mas eu não recebo por amor. E a graça é eu receber o que eu não deveria receber. Então, eu recebo um amor, eu recebo um perdão que eu não tinha direito nenhum de receber. Porque ninguém é bom, ninguém é santo, ninguém é maravilhoso ao ponto de alcançar o coração do Criador. Por isso, Cristo se fez homem como nós, pessoas falhas, para entender e hoje interceder ao redor. Você não é melhor do que ninguém, nem eu. Somos aptos e capazes de todo tipo de pecado. Ah, mas eu no lugar de fulano eu não faria. Será que não? Será que no lugar de ciclano você não faria pior? Pastor, eu não falo uma coisa dessa. Ah, irmã, falo. É porque tem coisa, queridas, que fica só aqui, né? Só aqui. Será? Será, minha irmã, chego bem pertinho de você, que no lugar de fulano, de ciclano, você não faria pior? Lembra do que nós sempre falamos? Ação eu posso premeditar até anos premeditando uma ação, mas uma reação não. Vamos ver tantos assuntos aí. Mas qual é a diferença? Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu pecados e até iniquidades? No caso de Batseba,
No tempo em que os reis deveriam estar na guerra, ele ficou em casa olhando para o jardim. Se apaixonou por uma mulher casada, mandou trazê-la, cometeu um adultério, depois manda matar o seu marido. Iniquidade, premeditou tudo. Mas Davi cumpria os 4 itens: reconhecer, se arrepender, confessar e abandonar. Porque na hora que ele entendia que o profeta vinha, o profeta no Antigo Testamento era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. Vinha e falava: Davi, você pecou. Aquele homem se arrebentava diante do coração de Deus. Ele era um homem Corá, cujo coração era um coração de Deus. Cria a mim, ó Deus, um coração inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração humilde, um coração sensível, um coração dependente. Vamos para a terceira pergunta? Eu mereço perdoar as pessoas? Por quê? Oh, meu Deus! É lógico que sim. Se eu recebi o perdão de Deus, então eu tenho sim que perdoar as pessoas. Eu tenho sim que perdoar as pessoas. Ah, mas não é fácil? Se a gente viver com pensamentos humanos, não é fácil. Mas se nós formos a mulher espiritual, que não vê com olhos terrenos, naturais, mas vê com olhos espirituais, vai perdoar. Não porque merecem. Não porque deve justificativa. Não fica procurando e anotando os pós e contras. Não fica anotando porquê. Não trabalha com justiça humana. Trabalha com decisão. Perdão, a partir de hoje, não é sentimento. Então eu não perdoo porque eu sinto. Perdão é uma decisão. Deus me perdoou e a palavra diz que eu tenho que perdoar o meu próximo. Agora, com o passar do tempo, uma mudança de sentimento em relação àquela pessoa vai vindo acontecendo. Pastora, mas eu sou obrigada a perdoar uma pessoa e caminhar com ela? Não. Você não é obrigada a perdoar e andar junto com aquela pessoa, ser amiga daquela pessoa. Porque amigos, caminhar junto, andar junto, tem muito a ver com temperamento, tem muito a ver com visões, tem muito a ver com aquilo que a gente tem de cumplicidade. Mas eu sou sim obrigada a perdoar, a não querer mais o mal, a não pensar mais na vingança, a não premeditar mais nenhum mal, a não ficar mais me lembrando daquilo, a não ficar mais me martirizando, nem martirizando o outro com aquilo, a não ficar apontando. Porque quando eu não perdoo, eu estou sempre lembrando daquilo, eu estou sempre martirizando a outra pessoa, estou sempre falando mal dela para os outros, estou sempre contando o mesmo assunto para os outros. Não. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é lembrar com um sentimento de maturidade, de entendimento. É lembrar de uma situação com crescimento, com amadurecimento espiritual, como exemplo para os outros. E não para ficar martirizando nem a mim, nem ao outro, nem ao próximo. Então sim, fulano fez algo contra mim, mas eu o perdoei de coração. Não quero caminhar com ele, não tenho a cumplicidade no temperamento, enfim, nas visões, não tem problema. Mas vou tratá-lo bem. Se precisar de mim, vou estar ali para ajudá-la, mas não vou falar mais mal. E se algum dia tiver que tocar nesse assunto, é como um testemunho do que é o perdão na vida do próximo. E pessoas merecem me perdoar? Sim, pessoas merecem me perdoar. Porque o mesmo que serve para mim, servem para elas. E se elas não me perdoarem? Problema de cada um com Deus. A Bíblia diz que se eu não perdoo o meu próximo, eu também não posso exigir de Deus um perdão quando eu oferecer a minha oferta. A minha oferta aqui não é só oferta de dízimos de dinheiro. É a minha oferta de amor, é a minha oferta de gratidão, é a minha oferta de dinheiro, é a minha oferta de atenção, é a minha oferta de oração, é a minha oferta de trabalho, é a minha oferta de vida, é a minha oferta de tudo que eu sou e tenho. Então eu quero que Deus aceite a minha vida, eu quero que Deus me aceite como eu sou, eu quero que Deus ouça as minhas orações, mas eu não quero fazer com outro, não. Eu não somente tenho que perdoar o próximo, como eu tenho que liberar o perdão sobre ele e pedir perdão também. E muitas vezes pedir o perdão, irmãs, quando eu nem tenho culpa.
Existem situações que você não tem culpa. Você fala, mas a culpa não é minha, eu não tive nada a ver com a história. Mas eu vou lá e peço perdão para quebrar o diabo. Coisa que Satanás mais gosta, gente, é de quando nós pecamos, ele não vai embora, não. Ele volta apontando o dedo e nos culpando, nos julgando, nos condenando, nos culpando, nos julgando, nos condenando. E assim também, quando alguém faz algo com a gente, ou a gente faz algo com alguém, ele fica culpando, ele fica condenando, ele fica julgando. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos perdoou e nos capacita. Lembra da unção do 5º encontro? A capacitação para perdoar, para viver a palavra, para amar ao meu próximo, não só de boca. Meu irmão, eu te amo. Tem uma música muito antiga que a gente canta na igreja, né? Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo... Tem alguma coisa que ela fala de amor, né? Vivo para te amar, vivo para te perdoar. Enfim, tem tantas músicas que a gente canta assim, vivo para te amar, para te perdoar. Então eu preciso perdoar ao próximo, eu preciso liberar o meu perdão sobre o próximo. Se ele vai receber e se ele vai querer ou não, aí é o problema de cada um. Nós estamos falando de você. E através do seu testemunho e da sua unção, você resplandecer Cristo. Amém? Você precisa receber o perdão original do Senhor, do pecado original. Você precisa receber o perdão diário. Você precisa perdoar pessoas que te fizeram mal e que vão continuar fazendo outras situações. E você precisa liberar o perdão e também pedir perdão, mesmo muitas vezes que você não tenha culpa. O pedido de perdão, ele arrebenta fortalezas, ele quebra. Ah, mas você fala porque você nunca sofreu, pastor, o que eu sofri. Minha irmã, já te falei que sofri muita coisa e talvez outras não. Mas o problema é o perdão, não é o nível do pecado. Lembra? O problema do pecado não é ser pecadinho ou pecadão. O problema do pecado em termos humanos são as consequências. Porque diante do mundo espiritual, pecado é pecado. Pecado é infringir as leis de Deus. Pecado é ferir o coração de Deus no seu caráter, na sua santidade, no seu amor, na sua glória. É errar o propósito, é errar o caminho do que Deus tem. Agora, as consequências é que são humanas, são terrenas. Né? Se você mente, você vai colher uma situação meio constrangedora para consertar. Se você mata, você vai ser preso. Agora, no mundo espiritual, o pecado tem a mesma consequência. A não ser para o pior pecado que eu já comentei com vocês, que é o mais complicado para ser tratado, que é o da incredulidade a Deus. Esse pecado, porque esse é o ponto inicial para crermos em tudo no mundo espiritual. Não tem como eu trabalhar nenhuma outra área do mundo espiritual se eu não partir da credibilidade, da fé no Senhor.